Olá, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, o nosso quadro de entrevistas, e a minha entrevistada de hoje é a Cláudia Mancini, fundadora e editora-chefe do Block News. Oi, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Achei muito bom muito boa essa oportunidade para poder falar de como que eu criei o Block News e essa transição que eu fiz das finanças tradicionais para a criptoeconomia. Legal, então a gente já pode começar falando sobre como que você conheceu, né, cripto e como que você identificou uma oportunidade nisso. Bom, para entender esse meu movimento, precisa dar dois passinhos para trás, né? Então, assim, eu sempre fui repórter de economia e finanças, eu trabalhei na Gazeta Mercantil, que era o maior jornal de economia do Brasil, trabalhei na Dow Jones Newswires. Então, eu vim da cobertura de economia e finanças tradicionais. Passei um tempo em agência e ali eu tinha clientes de defesa, e aí ali tem muita tecnologia. E foi aí que eu comecei a me interessar mais por tecnologia, porque era uma coisa que eu não era muito chegada. Mas, enfim, e aí quando foi em 2019, a minha irmã, um belo dia, virou para mim e falou assim: eu investi em Bitcoin. E aí eu quase tive assim uma parada cardíaca, porque eu não entendia e eu tinha certeza que ela também não, e ela não entendia mesmo. Ela falou, não, mas eu acho, olha, eu conversei, minha amiga, não sei o quê. E ela foi levada por uma amiga. E aí eu achei aquilo um absurdo, né? Eu fiquei super preocupada. Só que eu já tinha ouvido falar em blockchain, criptoativos, criptomoedas, né? Mais que criptoativos. Eu trabalhava, depois que eu saí do jornal, fui para uma agência de PR, então eu atendia clientes financeiros. Esse assunto meio que passava assim, mas nunca me aprofundei. Aí eu resolvi me aprofundar. E aí eu comecei a estudar, e eu comecei estudando E quando que foi isso? Isso foi em 2019. Isso foi no primeiro semestre de 2019. Foi lá, assim, mais ou menos maio, por aí. E aí eu comecei a estudar blockchain e aí eu me apaixonei. Porque aí eu vi o que a tecnologia seria capaz de fazer no mundo dos negócios. Então, mais do que no mundo das finanças, eu falei, nossa, isso aqui muda negócios, muda... você pode ter projetos sociais que também mudam comunidades. Então, aí eu já fiquei, assim, super interessada. E aí eu comecei também a ir em eventos. E aí, o primeiro evento que eu fui, acho que foi o primeiro, tinha palestra do Santander, do Banco do Brasil e do BTG. E eu falei, bom, se os bancos estão nisso, é porque alguma coisa tem aí. E aí eu comecei também a estudar as criptomoedas. E quando eu estudei as criptomoedas, elas ainda estavam meio que no submundo. Ainda é um pouco, né? A gente que está nesse mundo acha que é um mundo meio mainstream, mas não é. Na verdade, a gente sabe que não é. E eu falei, caramba, isso aqui vai emergir, porque isso aqui é dinheiro. Então, assim, a gente estava falando de dinheiro, de investimento, de possibilidades de tokenização, porque já se falava de tokenização. Então, aí, assim, a minha cabeça deu uma virada total. Eu falei, eu quero entrar nisso e eu quero escrever sobre isso, eu quero reportar sobre isso. E então foi aí que eu resolvi lançar o Block News. E desde que você começou a escrever sobre blockchain e criptomoedas, quais foram os principais movimentos assim que você testemunhou, que você acha que foi um destaque assim, não só de mercado, mas de evolução da tecnologia e tudo mais, porque você disse que você ficou muito impressionada, né, com a tecnologia e com as mudanças que isso pode gerar no mercado financeiro e no dinheiro mesmo. Então, o que que você já viu que sinaliza também essa movimentação? Então, lá em 2019, quando eu comecei, eu lembro que até pensei em fazer o site focado só em uso de blockchain corporativa, Enterprise Blockchain. Isso, na verdade, eu acho que até teve evoluções, mas eu não sei se as empresas, até por uma questão de vantagem competitiva, não mostram tanto o que elas estão fazendo, ou eu não sei, não dá para avaliar muito o ritmo de adoção disso. Mas o problema é que, assim, fomos todos absolutamente atropelados por outras evoluções que aí, assim, quando foi 2019 e que eu decidi que eu ia escrever e eu decidi que ia ter um site de notícias, a gente teve a história do Facebook dizendo que ia ter uma moeda global. Na época era Libra, depois virou DIN. Então, isso aí já mostrou a enorme, assim, capacidade de se fazer. Você pode não fazer por uma questão regulatória, mas nem tinha regulação. Então, assim,
No final, acabou não saindo por uma série de motivos. Aí depois começaram a vir as CBDCs, até em função, muito se aceleraram em função dessa história do Face, depois da China dizendo, eu vou acelerar meu processo, até porque tem essa história do Face, então eu também vou acelerar. Então, foram se descobrindo, não sei se descobrindo caminhos, mas o que no começo é engraçado. Eu ia em evento em 2019 até 2020, as apresentações eram sobre possibilidades. Era tão engraçado. Era um monte de possibilidade. E aí começou a mudar. Aí teve a pandemia, mas começou a mudar, porque hoje a gente discute casos concretos. Então, quando em 2019 tinha os eventos, não tinha nada muito concreto. Então, a tecnologia acabou evoluindo isso. Aí, pandemia, NFTs, que já existiam por conta dos games, muito, mas aí acelerou. Enfim, e a tecnologia a gente vai vendo mudanças, né? Agora, por exemplo, questão de segurança, você tem a Zero Knowledge, né? Que é outro ponto que começa a aparecer, enfim. Mas de usabilidade, a gente consegue ver muita diferença. Não só desses novos produtos, como eu falei aí, mas como, assim, empresas que antes só vendiam criptomoeda, hoje oferecendo serviços financeiros, paga boleto, você tem um cartão, então começa a entrar também um pouco mais no dia a dia das pessoas. Sim, tanto que agora a gente tem Banco Central discutindo o real digital, Pois né? Programando o real digital numa DLT e tudo mais. E os bancos também adotando, né? Você falou que naquela época os bancos estavam começando a ver isso, né? Assim, de cabeça que eu vou lembrar agora, tem o BTG que estava fazendo tokenização também. E agora todos os bancos já estão meio que imersos nisso, né? Já estão lançando plataformas, estão oferecendo investimento em cripto. E o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso, assim, do mercado tradicional adotando cripto? Você acha que cripto pode ser protagonista, assim, do movimento de digitalização financeira no Brasil? Então, assim, lá atrás, em 2019, para mim parecia muito óbvio que os bancos fossem entrar nisso. Até eu acho que esse meu passado de finanças ajudou um pouco a ver isso. Falei, vai ser inevitável entrar. Assim, tudo indicava que é muito difícil que não entrem se as coisas acontecerem como se prevê. Ou como se imagina, em função das possibilidades, né? Essa coisa da tokenização, das criptomoedas virarem uma nova moeda, enfim. Acho que a entrada dos bancos, por ser inevitável, acho que vai trazer para o mercado mais concorrência, o que eu acho que é bem bom. Acho que concorrência é sempre bom. Acho que talvez uma forma pouco diferente, talvez. As exchanges que são nativas, elas têm o jeito delas de fazer negócios e têm o UX do jeito delas, enfim. E aí eu acho que os bancos talvez venham de uma outra maneira, talvez nessa mistura de tradicional e cripto, né? Essa mistura desses dois mundos. Acho que, assim, se a gente pegar o white paper do Satoshi Nakamoto, a primeira frase dele é: eu estou aqui criando um sistema de pagamentos P2P para não ter intermediário, e com isso ele fala, né, o sistema financeiro. É lindo, maravilhoso, utópico, se você pensar que vai haver uma super liberdade, cada um faz o que quer. Mas na verdade, não dá para fazer isso no mundo que a gente vive. É muito difícil você criar esse mundo utópico. Então, assim, eu entendo que os maximalistas estão bravos com isso, mas a gente vive num mundo que ele está criado e formado de uma outra maneira. Você teria que desconstruir tudo o que existe e mudar a cabeça das pessoas para que elas sejam só donas da sua carteira digital, tenham sua senha, sejam seu próprio banco. E não é todo mundo que está afim disso. Talvez daqui a alguns anos sim, mas não é todo mundo que está afim. Tem gente que não quer, tem gente que fala, não quero, eu quero ter cripto, mas eu quero usar o banco que eu tenho, eu quero ter cripto, mas eu vou usar uma exchange, eu não quero simplesmente perder minha chave e nunca mais ver meu dinheiro. Então, acho que vai servir para diferentes públicos. Acho que tem para todo mundo. Tem o maximalista, tem o cara que quer continuar trabalhando com a sua instituição e tem aquele que fala assim, não, eu vou trabalhar com várias, quem me der a melhor oferta eu vou. Se é na exchange, se é no banco, se é no P2P, eu vou onde eu quiser. Então, acho que isso é bem positivo. Acho que isso pode ajudar, eu acho que isso pode ajudar com a digitalização, a inclusão financeira, né? Você falou de 10 milhões
você põe no mercado, ao invés de você colocar 10 milhões, você fraciona isso em vários tokens, e aí o preço é menor, e você começa a colocar mais gente no mercado que hoje é para poucos. Então, talvez isso ajude. O que eu acho que vai ajudar esse próprio setor é o fato das novas gerações serem digitais. Elas estão acostumadas a mexer com o celular. Elas não vão em agência. Elas não gostam de agência. Não sei nem se elas já foram alguma vez na vida. Então, essa geração também, ela é a que mais usa, né? As pesquisas mostram isso. Ela também vai ajudar a acelerar esse uso. Porque são elas que usam isso. São elas que estão acostumadas com esse dinheiro digital. E eu fiquei curiosa agora para saber qual foi a primeira impressão da Cláudia mexendo com dinheiro digital, criptomoedas pela primeira vez, né? Depois que foi a sua irmã que disse que ia investir. E então, como que foi a sua experiência para mexer em algo tão diferente assim, né? Porque até para mim, quando eu fui testar isso e mexer com isso, a todo momento fica parecendo que eu ia clicar lá e o dinheiro ia sumir. Não, é assustador. E essa usabilidade, ela já melhorou bastante, mas como que foi a sua experiência? Olha só, primeiro assim, quando eu comecei a estudar Bitcoin, eu sempre falava para as pessoas, você tem que virar uma chave. Porque a gente está falando de uma moeda sem lastro, é uma moeda que está conectada a uma rede, a rede que toma conta. Então, assim, se você não virar a chave, você não vai conseguir entender o valor daquela moeda. Você só vai achar que é um bando de louco que criou um negócio que pode sumir de uma hora para outra. Então, você não consegue perceber todo o valor intrínseco daquilo. Né? Aí, bom, quando eu fui fazer a primeira operação, você fica que nem assim, você fala, ai, meu Deus, será que deu? Ai, será que eu não perdi tudo? Ai, meu Deus, foi muito assustador. Confesso que foi muito assustador. E assim, até por conta da profissão, eu fico testando, né? Então, eu testo diferentes empresas, eu testo diferentes produtos e fico ali tentando entender como funciona, tentando avaliar, enfim. Então, assim, você acaba um pouco ficando mais versada no assunto. Mas o começo eu acho que foi bem difícil. E acho que isso também, essa coisa de você ser autônomo na operação, por isso que eu falei, tem gente que não quer. Tem gente que não quer, simplesmente não quer. Eu quero fácil, entendeu? Eu quero fazer uma operação e saber que eu não vou perder o dinheiro. 12 palavras... Código X, código Y, não quero saber, né? E como uma mulher que decidiu criar um portal sobre criptomoedas, blockchain, qual foi a sua experiência, assim, para vender essa ideia, para fazer isso crescer e tocar em frente, assim, né? Como que foi essa experiência, assim, de, tipo, só sair, assim, vou criar um portal sobre blockchain? Olha, na verdade, primeiro eu pensei em vender conteúdo para os veículos de imprensa, especialmente os grandes. E eu conversei com eles e ninguém entendia do que eu estava falando em 2019. A primeira reação era sempre assim, isso aí é fraude, né? Quando não falavam, me olhavam com uma cara assim, Bitcoin é coisa de piramideiro, né? Porque, veja bem, eu fui editora-chefe de um jornal de economia e finanças, o maior do país. E aí as pessoas ficavam me olhando, assim, tipo... Eu tive uma amiga que me ligou, falou, Cláudia, isso é coisa de bandido. Aonde você está se enfiando? Eu falei, não é, você tem que estudar isso. E aí eu falei, cara, não vai dar, ninguém está querendo entender disso. E aí... Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o meu portal. E aí eu queria fazer rápido, eu queria entrar rápido, porque eu achei que a coisa fosse andar muito rápido. Então, eu passei o segundo semestre de 2019, foi um investimento totalmente bootstrap. Ninguém me conhecia nesse mundo. Eu não era de cripto e eu não era de tecnologia. Eu era uma ilustre desconhecida. Então, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer rápido e vai ser bootstrap. E aí eu peguei e fiz. E lancei. Só que antes disso, eu comecei a escrever já. Eu escrevia nas redes sociais, entendeu? Então, eu não fui atrás de investidor, não fui atrás de nada. Eu falei, eu não vou desacelerar o projeto. Eu vou fazer e depois eu vejo o que eu faço. Foi meio maluco, assim. Eu devo confessar que eu nunca fiz uma coisa do gênero. Tipo, eu não quero nem saber. Não vou nem olhar para trás. Mas foi ótimo. Não me arrependo. Ao contrário, acho que foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida.
E depois desses anos cobrindo blockchain e cripto, quais foram as suas experiências, né, em eventos de cripto? E o que aconteceu por lá que você sente que foi um destaque, que você sente que foi uma mudança de paradigma? Porque, assim, eu também participo de vários eventos, vou cobrir vários eventos, e desde que eu já comecei a sentir uma mudança de paradigma, assim, nesses eventos, porque era uma comunidade antes muito voltada para quem gosta de tecnologia mesmo, nativo de tecnologia, geralmente homens, né? Vou usar aqui um termo nerds. E agora isso está mudando, né? Governos estão aderindo, bancos e também estão marcando presença nesses eventos que estão cada vez mais diversos, né? Tem projeto de NFT de indígenas, tem projeto de NFT para proteção das onças, né? Então, agora isso está começando a mudar muito. Então, na sua experiência nesses eventos e nessa cobertura, o que você pode destacar? Então, sabe o que aconteceu? Uma coisa engraçada comigo? Nesse período que eu estava preparando o site, eu tinha 3 mentoras. E uma delas me apresentou para uma pessoa na Espanha, que trabalhava na Alastria, que é uma associação na Espanha que reúne empresas que são ligadas à blockchain. E eles ajudaram a organizar um evento enorme da União Europeia em Málaga, sobre blockchain. E ela me convidou. Ela falou, a gente vai ter painel de América Latina, você não quer mediar? Eu falei, quero. Eu não tinha nem o site ainda. Então, assim, cheguei em Málaga num evento gigantesco da União Europeia para mediar painel, um assunto super novo. E foi incrível, porque ali, uma discussão que era muito presente ali era a questão da moeda digital do Facebook, e as CBDCs. E ali ficou claro, teve um dos painéis que tinha um executivo que era do projeto Libra, cuidava, enfim, desse projeto, e mais uns 5 ou 6 representantes de bancos centrais. E ali deu para ver que aquilo era uma coisa muito séria mesmo, porque o cara da Libra apanhou bem ali, mas ele se saiu muito bem. Mas até que teve um momento em que um dos representantes do Banco Central Europeu falou assim, olha, a gente está aqui falando desse projeto da Libra, mas a verdade é que só é uma árvore na floresta. Tem muito mais para a gente pensar. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito gigantesco. Mas ali era um evento muito diverso e tinha muitos cases reais, porque eles estavam trazendo coisa da África, muita gente fazendo pesquisa, muita gente fazendo já piloto. Estava mais avançado, assim, eu acho, do que o cenário aqui, né? Aqui ainda tinha muito PPT, como eu falei, né? Tinha muito PPT aqui ainda, apresentação de ideia. Então, eu acho que a gente chegou depois nesse ponto onde estava ali naquele evento de Málaga. Mas é engraçado que os primeiros eventos, quando as pessoas me perguntavam assim, como é que tá? Eu falava, gente, é o seguinte, a gente é um bando de ET, e eu me incluí no meio. Porque assim, a gente é um bando de ET falando sobre uma coisa completamente diferente, completamente inovadora, assim, não tem nem paralelo, assim, como é que eu vou explicar um Bitcoin paralelo ao Bitcoin na economia tradicional, nas finanças tradicionais? E era isso, tinha muito maximalista, muita gente de tecnologia, pouca gente de finanças, e aí, ao longo do tempo, isso foi mudando. Então, a partir do momento em que as empresas começaram a chegar, as exchanges, depois os bancos começaram a ter uma atuação maior, o público começa a mudar. Então, você começa a ver uma infinidade de startups provendo todo tipo de serviço, banco entrando e o regulador entrando, assim, você não via nem a cara de um regulador nos eventos desses, né? Que, na verdade, 2020, 2021 era online, mas assim, não tinha, entendeu? Os caras não tinham nada para apresentar, até porque eles estavam estudando quando não estavam criticando. E aí, de repente, você tá sentado ali, já mediei painel com o Banco Central, entendeu? Com o CVM, você fala, meu Deus, que mudança é essa, né? É meio tipo, e começa a aparecer o pessoal meio normal, assim, Faria Lima, assim, né, do sistema financeiro. Então, hoje ele é muito mais diversificado. E tem uma diversificação também que eu acho que é boa, que você me perguntou de ser mulher e lançar um site. Isso foi uma coisa curiosa também, né? Porque, assim, eu era das pouquíssimas mulheres que circulavam
em 2019 e começo de 2020. E mesmo nos webinars, assim, eu era uma em poucas. Hoje em dia, isso também já melhorou bastante. Primeiro que as mulheres estão se arriscando nessa área, né? Tipo, eu vou entrar, né? Às vezes dá licença, às vezes com um chute na porta. E acho que as próprias empresas também perceberam que, assim, não adianta você fazer um produto. Se você tem uma empresa que é só de homem e o homem faz o produto, esse produto não vai ser diversificado. Se você não tiver gente que entende da comunidade, você fala assim, vai ter inclusão financeira. Mas se você não tiver um cara que vem de uma comunidade, como é que você vai fazer um produto para inclusão financeira? Você não sabe nem o que ele quer, o que ele precisa. Você tem que escutar esse cara. Como é que você vai fazer? A gente quer muito as mulheres. Então, mas você tem alguém dentro da sua empresa que entende das mulheres? Como é que elas pensam? Né, a gente acabou de ser divulgada uma pesquisa que foi o Block News mesmo que fez para uma empresa de cripto, que mostra isso. As mulheres, aparentemente, elas já estão mudando. De medo, elas já entenderam e estão entrando. Ela leva um pouquinho mais de tempo, mas também quando ela entra, ela é fiel. Ela entra e fica. Então, a gente começa a ver essa diversidade... Mas eu acho na questão das mulheres, questão negro, acho que pessoas negras ainda muito pouco. E comunidade LGBT, pouco também. Precisa ser eu vou ser sincera, quando eu comecei, eu falei assim, vamos construir um mundo novo. Mais diverso, mais inclusivo. A gente ainda tem um caminho aí para trilhar em relação a isso. E quais são as suas expectativas e o que você acha que vai rolar assim no futuro para mercado cripto, na questão de mudanças mesmo, né? Você acha que a gente vai seguir por esse caminho de governos e bancos adotando ou não? Ainda vai demorar um pouco? O que você acha e quais são as suas expectativas também? Não necessariamente o que você acha que vai acontecer, mas o que você quer que aconteça. Bom, o que eu quero que aconteça é quando eu entrei, como eu falei, e que eu vi a tecnologia, eu falei, isso aqui muda a maneira como se fazem os negócios, pode ser feito de maneira mais civilizada, mais transparente, e você pode mudar a vida de comunidades. Aí entra inclusão financeira também. Eu gostaria de ver isso mais forte. Ainda não estou vendo. Espero ver. Agora, como diz o próprio Vitalik fala, não dá nem para saber o que dá para fazer com o Ethereum. Ele falou isso em 2014 no paper dele, ele continua falando, não dá nem para saber o que dá para fazer. Mas eu acho que assim, vamos pegar Brasil. A maneira, não é só o fato da gente ter caminhando para uma regulação, mas a maneira como isso aconteceu nos últimos meses, que houve uma aceleração com a participação de empresas do setor, empresas do sistema financeiro tradicional, o Banco Central dizendo, eu vou entrar, a economia vai ser tokenizada, vou ter um super app, vai estar tudo lá. Acho inevitável que isso será uma realidade e isso mostra que é o seguinte, a hora que tiver uma regulação, isso vai tomar uma proporção enorme. Se vai ser maior que o financeiro tradicional, eu não sei. Mas, para mim, claramente, a maneira como se desenrolou a aprovação da lei, a pressão para ela sair, os pedidos, vamos ter lei, vamos ter decreto logo para dizer que é o Banco Central. Teve cartinha para governo pedindo isso, então, claramente os setores querem isso. E eles estão se preparando para isso, porque quando tiver as regras, eles vão botar produto na mesa para o cliente. Então, acho que a gente vai ser um mercado... Acho que a gente tem tudo para ser um mercado que vai ser um exemplo no mundo. A gente já é em várias coisas, né? Mas acho que a gente vai ser bastante um exemplo para outros mercados. Bom, agora para descontrair, a gente vai fazer um bate-bola aqui. Perguntas curtas, respostas curtas. A primeira é a clássica, né? Qual que é o seu time de futebol? Então, essa é uma... pergunta muito controversa, porque assim, os meus pais, toda a minha família é italiana, então, em teoria, eu deveria ser palmeirense, né? Mas eu sou São Paulina. Então, mas eu tenho um carinho pelo Palmeiras. Então, eu sou 75% São Paulo e 25% Palmeiras. E qual foi o último livro que você leu? Eu tô lendo agora a autobiografia do Bonovox, do U2. E o filme preferido? Nossa, só um.
que difícil, hein? Ai, que difícil. Eu não sou de assistir o mesmo filme 1000 vezes, mas eu lembro que eu assisti muitas vezes o Carruagem de Fogo. É um filme antigo. E eu adoro filmes e livros sobre investigações e seriados. Então, eu assisti aquele O Silêncio dos Inocentes 1 milhão de vezes. Acho que foram os 2 únicos filmes que eu assisti muitas vezes o mesmo filme. Fora Madagascar, que eu adoro todos. E o lugar preferido no mundo? A minha casa. Mas acho que é a minha casa. Mas cidade, assim? É São Paulo, né? Eu sou daqui mesmo. E uma dica que você pode dar para quem está querendo começar em cripto agora? Primeira coisa, estude. Não compre nada, não faça nada, não mova 1 centavo sem estudar. Essa é a dica número 1. Se fizer sentido para você, se você dependendo, é um investimento de risco. Às vezes mais, às vezes menos, mas é risco. Então, se você se identifica, você acha, não, eu aguento esse risco, entra e vê o quanto você aguenta de percentual do seu investimento, né, dentro dos recursos que você tem. E nunca cai em promessas. Vai render tanto, não vai, ninguém sabe quanto vai render, quando vai cair, quando vai subir. Então, assim, acho que na verdade, são essas 3. Legal, Cláudia, foi ótima conversa, eu gostei muito que você veio, muito obrigada pela presença. E, bom, é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Obrigada.